Bom dia, pessoal! O tema do nosso trabalho é anatomia aplicada ao pé cavo. E o nosso grupo é composto pelo Bernardo, por mim, pelo Lino, pelo João Pedro e pelo Matheus Silva. Bom, o formato do pé pode ser dividido em três grandes grupos em relação à curvatura dos arcos plantares e à disposição dos ossos e das partes moles que o compõem, sendo eles o pé plantígrado, também conhecido como pé neutro ou normal, que apresenta uma pisada neutra, tendo a distribuição do peso corporal do indivíduo distribuído mais uniformemente por todo o pé. O pé plano, chato ou valgo, que toca quase que por inteiro o chão e possui um formato plano, e o pé cavo ou varo, que é o que abordaremos no nosso trabalho. Ele apresenta arcos plantares bem acentuados e curvos, podendo causar lesões por sobrecarga. Em relação à anatomia fisiológica, os ossos do pé podem ser divididos em três partes também, sendo elas o retropé, composto pelos ossos calcâneo e talos, o médio pé, composto pelos ossos distais do tarso. De medial para distal, nós temos o navicular, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, lateral e o cuboide. E pelo antepé, composto pelos metatarsais e falanges. O retropé se articula com o médio pé por meio da articulação de Chopard, também conhecida como articulação transversa do tarso, que configura-se pela junção das articulações calcâneo-cubóidea e talo-calcâneo-navicular, enquanto o médio pé se articula com o antepé por meio da articulação de Lisfranc, também chamada de articulação tarso-metatarsal. Para que os pés não sofram a cada impacto com o solo e esse choque não seja transmitido por todo o sistema esquelético, eles são constituídos por muitos ossos unidos por ligamentos que conferem considerável flexibilidade. Nesse sentido, o peso do corpo é propagado da tíbia para o talos e depois distribuído de maneira uniforme posteriormente para a tuberosidade do calcâneo e anteriormente para as cabeças dos metatarsos. O primeiro metatarso, junto com os ossos sesamoides, e o segundo metatarso sustentam a maior parte do peso, e a região lateral proporciona o equilíbrio. Um outro elemento que contribui para a sustentação do peso e a resiliência do pé são os arcos longitudinais e transversos. Eles distribuem o peso sobre o pé e funcionam também como trampolins para impulsioná-lo durante a marcha, a corrida e o salto. O arco longitudinal é formado pelas partes medial e lateral. O arco longitudinal medial é o mais alto e o mais importante e é formado pelos ossos calcâneo, talos, navicular, pelos três cuneiformes e os três metatarsos mediais. Já o arco longitudinal lateral é formado pelo calcâneo, pelo cuboide e dois metatarsos laterais. O arco transverso do pé é formado pelos ossos cuboide, cuneiformes lateral, intermédio e medial. Os tendões dos músculos fibular longo e tibial posterior, que cruzam sobre a planta do pé como um estribo, ajudam a manter a curvatura do arco transverso, sendo que o tendão do músculo tibial posterior se insere nos ossos cuneiformes intermédio, lateral e no cuboide e ascende medialmente, enquanto que o tendão do músculo fibular longo se insere no osso cuneiforme medial e ascende lateralmente. A integridade dos arcos ósseos do pé é mantida por fatores passivos e suporte dinâmico. Os fatores passivos que participam da formação e manutenção dos arcos do pé são o formato dos ossos unidos e 4 camadas de tecido fibroso que contém o arco longitudinal, sendo elas a aponeurose plantar, o ligamento plantar longo, o ligamento plantar curto ou ligamento calcâneo-cuboideo e o ligamento calcâneo-navicular plantar, também conhecido como ligamento em mola. As sustentações dinâmicas que contribuem para a manutenção dos arcos do pé são a ação de sustentação ativa ou reflexa dos músculos intrínsecos do pé para o arco longitudinal e a contração ativa e tônica dos músculos com tendões longos que se estendem até o pé. Para o arco longitudinal, nós temos os tendões dos músculos flexores longos do hálux e dos dedos, e para o arco transverso, nós temos os tendões dos músculos fibular longo e tibial posterior.
Desses fatores, os ligamentos plantares e a aponeurose plantar suportam a maior tensão e são mais importantes na manutenção dos arcos do pé. Classificações. A primeira é em referência ao antepé, com suas alterações congênitas da estrutura óssea dessa região, ou seja, não é uma alteração da postura, mas sim do próprio osso. No antepé valgo, é como se tivesse torcido para dentro. Em virtude dessas condições, há como consequência aumento do arco longitudinal medial. No retropé, o tibial posterior com tônus anormalmente acentuado na sua inserção navicular relaciona-se frequentemente ao colapso da articulação talo-navicular, com resultante deformidade em valgo do retropé. Terceira, cavo ovário é a mais comum. Classicamente, produz enfraquecimento relativo dos músculos do compartimento lateral e anterior, mas o acometimento preferencial é dos músculos fibular curto e tibial anterior, em virtude da desnervação seletiva que neles ocorre. Com a progressão, a doença afeta também os compartimentos posteriores, causando hipotrofia de toda a musculatura da perna e dos pés. A quarta classificação é a classificação calcâneo-cavo. O antepé equino rígido e o retropé calcâneo com ângulo superior a 30 graus estão presentes nessa classificação. A quinta é o equinovaro ou varismo de pé. A diminuição da inervação da região posteromedial do pé seria responsável pelo encurtamento e fibrose da musculatura. Os principais ossos que são deformados são o talos, calcâneo, navicular, cuboide e os ossos metatarsianos, sendo o talos que se encontra mais afetado. Devido à deformidade que o pé equinovaro apresenta, a musculatura da borda lateral do pé estará alongada e a borda medial estará encurtada. E a sexta classificação seria o pé cavo sutil, definido como pé cavos vários com deformidade muito leves, as quais com certa frequência são subdiagnosticadas. Considera-se que essa deformidade sutil dos pés é idiopática, familiar e tem uma característica genética intrínseca não esclarecida, sendo melhor descrita como desvio da normalidade, exceto pelo fato de haver uma série de condições patológicas associadas a esse tipo de pé. A anatomia patológica do antepé vai ser dada pela fraqueza do tibial anterior em relação à preservação do fibular longo, que inserido na base do primeiro metatarso vai fazer a flexão desse osso, ascendendo o arco longitudinal medial do pé, bem como pronando o antepé. A pronação nada mais é do que esse movimento, que é a rotação medial, enquanto que a supinação é a rotação lateral. O mecanismo intrínseco de compensação do pé como um todo vai ser a supinação desse pé e a varização do calcâneo, que nada mais é do que a inversão do calcâneo em relação ao segmento proximal. A adução do antepé vai ser dada pela fraqueza do fibular curto em relação à preservação do tibial posterior, que inserido em 3 metatarsos vai fazer a aproximação do antepé da linha média. A anatomia patológica do retropé vai ser dada pela relativa preservação da musculatura intrínseca em relação à fraqueza do tríceps sural. Essa musculatura intrínseca vai atuar na verticalização do calcâneo, aumentando o arco longitudinal medial, bem como vai bloquear a inversão o retropé através da ascensão superior do navicular em relação ao cuboide. A varização aumentada observada vai ser dada pela contratura da fáscia plantar, bem como pela tração do tendão do calcâneo medializado. No pé cavo ocorre a contratura da fáscia plantar e, em consequência, vai ter a acentuação desse arco plantar. Por ser mais espessa na porção medial, a fáscia plantar vai atuar na adução do antepé e na varização do calcâneo. A apresentação de dedos em garra vai ser dada pela fraqueza na musculatura intrínseca e preservação do extensor longo dos dedos e flexor longo dos dedos. O extensor longo dos dedos vai ser responsável pela hiperextensão da articulação metatarso-falângica, enquanto que o flexor longo dos dedos vai ser responsável pela flexão das articulações interfalângicas. Sobre etiologias, as neurológicas. Em primeiro lugar, eu destaco a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que é uma neuropatia periférica hereditária que está muito relacionada com a identificação do pé cavo. Em segundo, tem a síndrome da medula presa, que seria um estiramento nervoso causando a má função dos nervos, a ataxia de Friedreich, com comprometimento de movimento do tônus com a falta de coordenação, a síndrome de Roussy-Levy, que seria também conhecida como síndrome da ataxia reflexiva, que seria um intermediário entre a síndrome de Charcot-Marie-Tooth e a ataxia de Friedreich. Também destaco a poliomielite, paralisia cerebral espásticas, hidrocefalia oculta e doença cerebelar primária. Essas mortes neuronais geram ataxia.
A etiologia congênita seria o pé torto congênito, a artrogripose múltipla congênita, são variedade de condição que envolve a limitação dos movimentos das articulações, o próprio pé calvo congênito e a colisão tarsal, que seria a fusão parcial entre os ossos. Com a etiologia muscular, destaco a distrofia muscular, que seria a perda da capacidade do tônus e da função do músculo, e fraqueza excessiva no tríceps sural, que também causaria esse desbalanço no pé, favorecendo a condição do pé calvo. Sobre as traumáticas, tem sequela de síndrome compartimental, que pode ter morte tanto neuronal como muscular, queimaduras também afetando dessa mesma forma, e consolidação viciosa, que seria uma cicatrização em uma posição anatômica incorreta. 1/3 dos casos de pé calvo seria representado por patologias neurológicas não identificadas. Entre os fatores de risco para a causa neurológica de pé calvo, podemos citar histórico familiar, rápida progressão das deformidades, grau de assimetria acentuada entre os pés e alterações sensitivas nos membros inferiores, detectados em exames. Geralmente, ocorre dificuldade diagnóstica na origem do pé calvo, quando este não evidencia alterações sensitivas compatíveis com a doença, ou a atrofia da musculatura em torno da fíbula. Em geral, quando é causado por uma desordem neurológica, a tendência é de que o pé calvo se agrave com o tempo. Outros casos podem estagnar sem causar grandes danos ao cotidiano do paciente. O paciente com pé calvo apresenta uma clínica e se apresenta mediante uma anamnese e um histórico familiar detalhados. Ele pode apresentar dores, e essas dores podem vir acompanhadas de calosidades, bursites e metatarsalgia. Dores na marcha ou em ortostatismo prolongado não são incomuns. Também podem ocorrer o encurtamento dos pés e a dificuldade para utilizar certos calçados. Importante perguntar também sobre o acontecimento de entorses de repetição, já elas podem indicar um varismo do retropé. Importante realizar o exame físico com carga, fazendo a avaliação da marcha, da posição do retropé e da posição dos dedos. E também fazer o teste da ponta dos pés, a fim de avaliar a presença ou ausência do valgismo fisiológico. Importante realizar a seguir o exame físico do pé sem carga, fazendo a amplitude de movimento passiva e ativa das articulações do tornozelo, da subtalar, da chopar, que vai fazer a delimitação do retropé com o médio pé, da articulação de Lisfranc, em que divide o médio pé com o antepé, da articulação metatarsofalangiana do hálux, fazer a graduação da força muscular e também avaliar a presença de garras. Necessário pedir os exames de imagens, sendo frente perfil com carga e oblíqua dos pés, frente perfil dos tornozelos. Com esses exames em mãos, vamos traçar alguns ângulos. Dos mais usados, temos o pêndulo calcâneo, que é formado pela linha tangente em relação ao cortical inferior do calcâneo, com a horizontal na radiografia em perfil. E esse ângulo é considerado normal ou valor até 30 graus, como evidenciado aqui. Caso esse ângulo seja maior, determina um retropé inválido. Importante traçar também o ângulo de Merry, em que traçamos um eixo entre o talos e o primeiro metatarso. Esse valor é normal quando ele é zero. Caso ele seja diferente de zero para mais, demonstra uma flexão do primeiro metatarso. Importante traçar também o ângulo de Gibbs. Traçamos duas linhas longitudinais do calcâneo ao primeiro metatarso. E é considerado normal até 180 graus. Caso seja menor do que 180 graus, determina o cavismo do pé. Outros ângulos também podem ser traçados a depender da clínica do paciente. O tratamento recomendado para pé calvo é o cirúrgico, porém, em casos mais leves, pode ser utilizado orteses e fisioterapia. É indicado cirurgia quando tem dor e deformidade progressiva, dor de grau leve ou moderado, deformidades pronunciadas, ou que dificultem o sapato, como equilíbrio do retropé, ou teste de Coleman negativo. Teste de Coleman é quando você coloca a parte lateral do pé do paciente com um suporte rígido, com a parte medial do antepé fora. Quando não com a correção, é dado um teste de Coleman negativo. Os tratamentos não operatórios são pouco eficazes em casos de origem neurológica e nas deformidades mais pronunciadas, por isso geralmente são menos utilizados. A orteses para realinhar o retropé,
medicamentos para espasticidade e anti-inflamatórios, e alongamento do gastrocnêmio também pode reduzir os efeitos do pé calvo. Os tratamentos cirúrgicos podem ser classificados de 3 maneiras: a liberação de partes moles, como uma fasciotomia parcial, alongamento ou transferência de tendões, e operações nos ossos. Um exemplo é a técnica de Japas, onde por via dorsal é feita osteotomia no tarso em forma de V invertido, com ápice navicular e as pernas indo ao cuboide e a primeira cunha. É recomendado para equinídeos do antepé do tipo globar com subtalar livre. Técnica de Colles é feita a ressecção em cunha dorsal do tarso pelo osso cuboide e articulação escafocuneiforme. É recomendado para casos bilaterais. Osteotomia da base do metatarso com retirada da cunha dorsal e lateral. Recomendado em antepés e em equino do tibial medial. E osteotomia de Dwyer, onde se retira uma cunha lateral do calcâneo. É recomendado para retropés com varismo fixo. Aqui uma imagem exemplo de uma liberação plantar, uma osteotomia do primeiro metatarso e uma osteotomia de Dwyer. A tríplice artrodese modelante é utilizada para deformidades pronunciadas, onde é feita ressecção na articulação subtalar, talonabicular e calcâneo-cuboidea. E a técnica de Jones é feita a transferência do tensor longo do hálux para o colo do primeiro metatarsico.